Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Dani Guilherme. A aula de hoje vai ser sobre grandezas proporcionais. Eu tenho aqui um colega que é esse lindo celular, porque essa transmissão ela será feita via YouTube e via Instagram. Então agora eu vou voltar aqui. Grandezas proporcionais. Eu tenho dois tipos de grandezas. Eu tenho as diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Para iniciar os nossos estudos, eu comecei trazendo um exemplo. Olha só, o automóvel viaja a uma velocidade constante, percorrendo 75 quilômetros em 45 minutos. Então, vamos imaginar que você vai viajar daqui até, sei lá, daqui até Caldas Novas, e você vai demorar só 45 minutos, Caldas ficou mais pertinho, e aí você está numa velocidade de 75 quilômetros, você não altera essa velocidade. Ou seja, de 75 km em 45 minutos. Ou seja, a sua distância é de 75 km e o tempo que você vai percorrer é de 45 minutos, numa velocidade constante. Mantendo a mesma velocidade, quantos quilômetros? Quando eu não sei aqui, eu vou chamar o quilômetro de X. Quantos quilômetros esse automóvel percorrerá em 1 hora e 15 minutos, tá? Ou seja, o que a gente precisa identificar aqui? Primeira coisa, que o tempo, ele está especificado em minutos. E quando eu quero saber quantos quilômetros ele vai percorrer em 1 hora e 15 minutos, eu preciso fazer uma primeira conversão. Não pode ficar hora e minuto juntinhos. Se eu estou aqui falando em minuto, tem que ser tudo, tem que estar em minutos, tá? Se eu tenho 1 hora e 15 minutos e eu quero converter, 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos, mais 15 minutos. Ou seja, só de minutos aqui eu tenho 75 minutos. Ótimo. Então, na verdade, eu quero saber qual é a minha distância em 75 minutos, tá? Beleza. Então, é só a gente identificar, ó, que eu quero saber quantos quilômetros eu vou percorrer em 75 minutos. Então, olha só, para a grandeza diretamente proporcional, qual que é a regra? A regra é que se um aumentar, o outro também aumenta. E se um diminuir, o outro também diminui. Isso significa que se o meu tempo, eu estou aumentando o meu tempo, significa, numa mesma velocidade, eu não estou aumentando na minha velocidade, imagina, eu estou aumentando somente o meu tempo. Imagina que você está lá no Vaca Brava, na mesma velocidade, você anda 5 minutos e percorre e dá uma voltinha ali no Vaca Brava. Se você conseguir aumentar o seu tempo, por exemplo, se você aumentar para 10 minutos, na mesma velocidade, você vai dar 2 voltinhas no Vaca Brava, ou seja, você também vai aumentar aqui, ó, a sua distância. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Depois que você montou o quadrinho, lembrando, se tudo é quilômetro aqui tem que ser quilômetro e aqui também tem que ser quilômetro. Se tudo tá aqui em minutos, aqui tem que ser em minutos e aqui também tem que ser em minutos. E tem que ser nessa ordem, tá? Quilômetro embaixo de quilômetro, minutos embaixo de minutos. Então, agora eu vou montar, eu vou colocar aqui, ó, que 75 está para 45, vou até colocar a unidade. 75 quilômetros está para 45 minutos, assim como X quilômetros, que é o que eu quero saber, está para 75 minutos. Diferente da grandeza inversamente proporcional, a gente tem que fazer uma alteração aqui nessa ordem. Como ela é diretamente, é só manter o quadrinho do jeito que tá. E agora a gente vai fazer uma regra de 3 simples, que é a multiplicação cruzada, tá? Então, olha só, como a velocidade é constante, se, por exemplo, a medida do tempo dobrar, a distância também dobra. Se a medida do tempo triplicar, a distância também vai triplicar. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, agora eu vou fazer só a resolução, que vai ser de matemática básica. Aqui eu já montei uma regra de 3, não precisa alterar nada. Todo mundo sabe que para fazer regra de 3 é só fazer a multiplicação cruzada. Então, 45
75 vezes x aqui vai dar 45x. Vou colocar a resolução aqui embaixo. E 75 vezes 75, para a gente não perder tempo com a matemática básica, eu já fiz essa conta, deu 5.625. O 45 aqui, ele está multiplicando, ele precisa ir para o outro lado, só que ele vai dividindo. Então, aqui vai ficar 5.625 dividido por 45, tá? Eu vou fazer essa continha aqui, ó, só para relembrar. Eu sempre gosto de estar relembrando algumas coisinhas, porque eu sei que divisão alguns alunos ainda têm dúvida. Então, eu tenho aqui 5.625 e vou dividir aqui por 45. Então, eu vou separar aqui o 56, eu sei que 45 vezes 2 dá 90 e vai passar, então é vezes 1. Então, aqui, menos 45, aqui vai dar um resultado de 11, desce o próximo, que vai ser o 2. 112 dividido por 45, aqui vai dar 2, porque 3 já vai passar. Então, aqui eu vou diminuir, 45 vezes 2 vai dar 90, se eu fizer essa subtração aqui, vai dar 22. E desce a última casinha, que é o 5. 225 dividido por 45 vai dar 5. 5 vezes 45 vai dar 225 e aqui vai sobrar 0. Ou seja, o meu tempo vai ser de 125 minutos. Agora sim, eu posso inclusive transformar isso aqui em horas, tá? Ou seja, no lugar do x, se eu tenho a mesma velocidade, eu vou percorrer uma distância de 75 quilômetros, eu faço ela em 45 minutos. Se eu aumento o meu tempo, eu vou aumentar a minha distância. Ou seja, a minha distância aqui, ela vai para 125 quilômetros. E eu tô falando em minutos, mas é quilômetros. Bom, o próximo exercício, esse aqui foi mais pra gente entender o que significa essa grandeza diretamente proporcional. Próximo exercício, olha só. Em uma fábrica de massas frescas, uma máquina processa 2 kg de massa, eu até já coloquei aqui o quadrinho, ó, 2 kg de massa por minuto, ou seja, ele faz 2 kg em 1 minuto. Preencha o quadro com os dados correspondentes. Isso aqui é só para a gente ter realmente noção de como que funciona esse negócio de grandeza. Se eu estou aumentando a produção da minha massa, possivelmente eu vou aumentar também o meu tempo. Ou seja, em 1 minuto eu faço 2 quilos. Se eu fizer aqui, ó, em 2 minutos, eu vou dobrar aqui, eu vou fazer 4 quilos. Se essa máquina fizer aqui, ó, em 3 minutos, eu vou fazer 6 quilos de massa. Se eu fizer aqui em 4 minutos, eu vou fazer aqui 8 quilos de massa. Ou seja, à medida que eu estou dobrando o meu tempo em minutos, eu também estou dobrando o meu tempo em massa. Se eu tiver que triplicar um lado, eu também vou triplicar do outro. E aqui eu trouxe um pequeno conceito, que é assim, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam na mesma razão. Então, essas aqui é a razão, ó. 1 está para 2, assim como 2 está para 4. Então, essa aqui é a razão. 1 está para 2, assim como 2 está para 4, que é a mesma coisa. 3 está para 4, assim como 6 está para 8, que é a mesma coisa. Então, quando multiplicamos ou dividimos o valor de uma delas por um número diferente de 0, o valor correspondente da outra também será multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Ou seja, se dobra de um lado, dobro do outro. Se eu triplico de um lado, eu vou triplicar do outro, tá? Próxima questão, eu trouxe 3 exercícios para a gente poder fazer aqui juntos e tirar também essas dúvidas. Como que cai em algumas provas de vocês. Aqui pode cair em concurso, pode cair na prova da escola, pode cair na prova de vestibular, tá? Então, como que funciona? O grande segredo das grandezas é você colocar unidade embaixo de unidade. Você já pode, inclusive, montar o seu quadrinho, tá? Então, olha só. Um autor, ele quer escrever um livro de 500 páginas. E, para isso, ele estabeleceu a meta de escrever o mesmo número de páginas todos os dias. Então, ele quer, no final, ele quer isso aqui, ó. Ele quer 500 páginas. E aí, ao final do segundo dia, ele havia escrito 25 páginas.
Ou seja, eu tenho aqui, ó, eu vou montar o meu quadrinho. Eu tenho aqui o dia e eu tenho aqui as páginas. Primeira coisa, você já monta. Se tiver, por exemplo, você coloca dia, mas aí o exercício ele dá em ano, é só você fazer a transformação aqui para dia, por exemplo. Se ele fizer 2 meses, você quer transformar em dia, você põe 60 dias. Você tem que lembrar que essa unidade aqui, ó, você tem que manter ela até o final. Então, olha só. O autor quer escrever um livro de 500 páginas e para isso estabeleceu a meta de escrever o mesmo número de páginas todos os dias. Ao final do segundo dia, ou seja, no segundo dia, ele havia escrito 25 páginas. Em quantos dias, sempre quando ele perguntar a unidade, você coloca aqui, ó, dia, você vai pôr X. Em quantos dias ele escreverá o seu livro, se ele conseguir manter este ritmo? Ou seja, você quer saber em quantos dias que ele vai escrever as 500 páginas que ele se propôs a escrever. Se ele manter esse ritmo, a cada 2 dias ele escreve 25 páginas. Agora a gente tem que pensar na grandeza. Será que quando eu aumento o meu número de dias, com certeza eu vou aumentar o meu número de páginas, né? Se eu tô, por exemplo, se no segundo dia eu já aumentei para 25 páginas, a cada 2 dias ele vai aumentar 25 páginas. Em 4 dias eu tenho 50 páginas e assim por diante. Então, a nossa grandeza, ela é diretamente proporcional. Por quê? Porque à medida que eu estou aumentando o número de dias, eu também estou aumentando o número de páginas. Essas setinhas que eu coloco aqui do lado, ó, elas ajudam bastante para você entender e não confundir as grandezas. Depois que está montado, regra de 3 simples. Eu vou até ser repetitiva para você aprender. Como que funciona a regra de 3? Você vai fazer a multiplicação cruzada. Então, 25 vezes x aqui vai dar 25x e 2 vezes 500 vai dar 1000. Ou seja, o 25 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, só que dividindo. E aí eu tenho 1000 dividido por 25, que vão dar 40 dias, que é o que eu quero saber. Ou seja, eu vou demorar 40 dias para escrever um livro de 500 páginas, se eu continuar nesse ritmo, que a cada 2 dias eu escrevo 25 páginas. E essa é a nossa resposta. Bom, mais um exercício, são 3 de cada, 3 de diretamente proporcional e 3 de inversamente proporcional. Então, as medidas de comprimento dos lados correspondem de 2 retângulos representados a seguir. E elas são proporcionais, significa que à medida que eu aumento esse retângulo, esse aqui também pode aumentar. Considere que as medidas estão indicadas em centímetros e determine o valor de x. Como que a gente faz isso? Olha só. Aqui significa que eu vou chamar isso aqui, ó, de comprimento. Aliás, isso aqui eu vou chamar de altura, né, que é a altura do retângulo, se a gente pensar aí, sei lá, numa piscina. E esse aqui é o comprimento, tá? Se eu pegar, então, eu vou começar a construir aqui o meu quadrinho pra gente fazer a regra de 3. Eu vou ter aqui, ó, o meu que eu vou falar de altura e o outro que eu vou falar de comprimento. A altura deste menorzinho aqui, ele vale 6. E o comprimento, eu não sei quanto que vale, que é essa parte aqui, eu vou chamar de x. A altura do grandão, que é esse aqui, desse retângulo que tá aqui dentro, é de 8. Porque também isso aqui faz parte dele, senão ele não seria um retângulo. E o comprimento dele é 16. Então, à medida que eu aumentar aqui, por exemplo, a altura para manter as proporções, à medida que eu aumentar a altura do retângulo menor, eu também tenho que aumentar a do retângulo maior, senão isso aqui vai mudar de figura, não vai ser isso aqui mais. E do mesmo jeito, à medida que eu aumentar aqui o comprimento, eu tenho que aumentar o comprimento do maior. Então, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. À medida que eu aumento, aqui eu também vou aumentar. Se ela é uma grandeza diretamente proporcional, não preciso mexer em nada. Regra de 3 simples, eu vou multiplicar cruzado. Então, aqui eu vou ter 8 vezes x, que vai dar 8x, e 16 vezes 6, que vai dar... já tinha feito isso aqui, que vai dar 96. Muito bem.
O 8 tá aqui multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, 96 dividido por 8. Ou seja, esse x, considerando a mesma proporção, ele vai ser igual a 12 centímetros. E essa é a resposta. Olha só, o lucro de uma empresa, ela deve ser repartido entre 2 sócios. Eu achei muito interessante essa questão, porque ela pode ser feita de 2 formas diferentes. Então, o lucro de uma empresa, ela deve ser repartido entre os 2 sócios. Um deles vai receber R$2 em cada R$5. O segundo vai receber o restante. Quantos reais cabem a cada um dos sócios, sabendo que o lucro da empresa foi de R$20 mil? Lembrando, vou fazer aqui de 2 formas diferentes, tá? Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sócio que eu vou chamar de sócio A. E eu sei que ele vai receber R$2 a cada 5. Isso aqui, gente, é uma razão. Aqui, inclusive, eu consigo descobrir quantos por cento que ele vai receber desses 20 mil. Essa é uma forma de fazer. Tem uma outra forma que eu acho mais fácil, que só vai de raciocínio, tá? Então, se eu tenho 2 dividido por 5, eu vou ver quantos por cento. Como que eu descubro quantos por cento? É só você vir aqui, ó, fazer 2 dividido por 5. Vou até mudar de cor para vocês relembrarem isso aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui 2... fazer embaixo. 2 dividido por 5. Não tem jeito, a gente põe a vírgula e aqui a gente aumenta. 20 dividido por 5 vai dar 4 e aqui vai sobrar 0. Só que eu quero saber isso aqui em porcentagem, então é só você multiplicar por 100. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, 0,4, eu vou multiplicar com 100, você põe a sua caneta aqui e anda 2 casinhas. 1, 2 e põe a vírgula. Então, aqui vai dar 40, tá? Só para relembrar também. Então, aqui é 40%. Ou seja, 2/5 significa 40%. Beleza. E aí, eu posso até ver a porcentagem, fica até fácil, né? R$20 mil é o total de lucro, ou seja, ele é 100%, vale R$20 mil. 40%, se o sócio A vai receber 40%, o sócio B vai receber 60%, que é a diferença. 40%, que é o que eu não sei, eu vou chamar aqui de X. Bom, se eu... Aqui, gente, quando a gente está em porcentagem, só fazer regra de 3 simples, que é a multiplicação cruzada. Então, eu vou fazer assim, ó. Inclusive, eu até gosto, já pode tirar 2 zeros daqui e 2 zeros daqui para facilitar. Vai sobrar 1. 1 vezes X vai dar X e... 40 vezes 20 vai dar R$8 mil. Esse aqui é o valor que o primeiro vai receber. Ou seja, o sócio A vai receber R$8 mil e o sócio B vai receber o restante, que vai ser de R$12 mil. Mas tem uma outra forma também que eu quero mostrar para vocês. Vou até pôr um ou, que é um outro jeito da gente fazer esse exercício, que é o seguinte. Como eu sei que o sócio A ele vai receber 2/5, o sócio B vai receber o restante. 2/5 já recebeu. Quanto que é o restante? Seria 3/5. Ou seja, a minha quantidade total da fração é 5. Então, é como se eu pegasse R$20 mil de lucro e dividisse isso aqui por 5. Se eu fizer isso aqui, vai dar R$4 mil. 20 dividido por 5 aqui vai dar 4, aqui sobra 0, 3 zeros, então mais 3. Ou seja, é como se eu tivesse pego o meu lucro e dividir em 5 partes de R$4 mil. O sócio A vai ficar com 2 partes, ou seja, ele vai ficar com 8 mil. E o sócio B vai ficar com 3 partes, ou seja, ele vai ficar com 3 vezes 4, que vai dar R$12 mil, e essa é a resposta. Essa aqui é uma outra forma da gente fazer, utilizando somente uma linha de raciocínio. E essa aqui é pra gente utilizar uma regra de 3, tá? Então, esses eram os 3 exercícios que eu trouxe para vocês a respeito de grandezas diretamente proporcionais. Já estou quase finalizando, vou falar um pouquinho de grandezas agora inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Qual que é a diferença? No outro, à medida que eu ia aumentando determinada unidade, a outra também aumentava. Essa é a diretamente proporcional. Se uma diminui, a outra também diminui. Beleza.
Na inversamente proporcional, ela acontece de maneira diferente. À medida que uma aumenta, a outra ela vai diminuir. Isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Então, olha só, eu trouxe esse exemplo e mais 3 exercícios para a gente finalizar a aula. Um avião, ele demora 4 horas para viajar entre duas cidades a uma velocidade constante de 450 km por hora. Se a velocidade do avião fosse 800 km por hora, em quanto tempo essa viagem seria realizada? Então tá, eu tenho um avião que ele demora 4 horas, aqui eu já fiz até o meu quadrinho, ó. Meu avião demora 4 horas, beleza. Só que esse 4 horas equivale a 400... Opa! Ai, engasguei, peraí. Esse 4 horas, ele corresponde a 450 km por hora, beleza. Só que, se eu aumentar a velocidade do meu avião, se eu agora colocar aqui 800 km por hora, 800, eu quero saber quanto tempo. O que a gente tem que raciocinar? Se eu aumentar a minha velocidade, agora eu estou muito mais rápida, com certeza eu vou conseguir diminuir o meu tempo. Ou seja, aqui nós estamos diante de uma grandeza inversamente proporcional. Bom, vamos lá então. Essa aqui é a grandeza inversamente proporcional. E qual que é a diferença? A gente vai montar o quadrinho, mas sempre que você detectar que essa grandeza for inversamente proporcional, você vai inverter um dos lados. Você vai fixar um, por exemplo, se eu fosse fazer a regra de 3 aqui, ó, vou até fazer aqui embaixo. Então, vou fixar um lado, vou colocar aqui 450 e 800, fixei um lado. O outro lado, você precisa inverter, ou seja, o X vai para cima e o 4 vai para baixo, eu inverti. Ah, professora, eu quero inverter o lado de cá. Aliás, eu quero inverter o lado de cá. Não tem problema, você mantém um lado e inverte o outro. O que você não pode fazer é inverter os dois ao mesmo tempo, senão não vai adiantar nada, eles ficaram no mesmo lugar. Depois que eu inverti isso aqui, agora sim eu posso fazer a regra de 3 normal. A única diferença é essa, gente. Antes de começar a regra de 3, você precisa inverter um dos lados quando a grandeza for inversamente proporcional, tá? Aí, aqui, ó, esse aqui é só um macetezinho que tem pra vocês. Sempre quando eu tiver um zerozinho no mesmo lado, só pro mesmo lado, vocês podem cortar, tá? No mesmo lado, tanto na vertical quanto na horizontal. Vocês só não podem cortar se estiver cruzado. Então, aqui, vou fazer uma conta. Agora, eu vou fazer essa multiplicação cruzado. Já cortei um zero, então vai ficar 80 vezes x vai dar 80x. E... peraí, que eu não... Isso. E 45 vezes 4 aqui vai dar 180. Ah, eu adoro fazer isso aqui também. Ah, mas eu não sei fazer. Não tem problema, fique em paz, faz a continha lá no seu cantinho. Então, aqui vai dar 18 dividido por 8. Vocês sabem que isso aqui é uma fração. E essa fração, ela tá em número par. A gente precisa reduzir ela ao máximo possível. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Então, 18 dividido por 2 vai dar 9. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, aqui, esse vai ser o nosso tempo. Nosso tempo de 4/9 hora. Ai, professora, ficou muito esquisito. Eu sei, eu vou ensinar vocês agora como que a gente vai poder fazer essa transformação de 9/4 de hora para hora mesmo. Então, eu sei aqui, ó, que esse 9/4, ele corresponde, é 9/4 de 1 hora, que vale 60 minutos. Vou fazer essa continha aqui, que vai ficar 90 vezes 6, vai dar 540, dividido por 4. Isso aqui, gente, vai dar 135 minutos. Por quê? Porque eu coloquei essa unidade aqui em minutos. 135 minutos. Por que eu fiz isso? Porque agora sim eu posso converter em horas. Ou seja, 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120. Ou seja, aqui eu tenho 2 horas. De 135, eu vou diminuir esses 120 minutos aqui que eu já usei. Então, vão ser 2 horas e 15 minutos. Opa! E 15 minutos. E essa é a nossa resposta, tá? Bom,
3 exercíciozinhos de fixação para a gente finalizar. Esses exercícios são exercícios de grandezas inversamente proporcionais e eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Então, olha só, uma impressora, ela imprime 10 páginas por minuto e ela terminou o trabalho em 24 minutos. Então, de novo, a gente tem que pensar numa impressora, então ela estava lá trabalhando, e aí... Uma impressora, ela estava lá trabalhando e ela imprimiu 10 páginas em 1 minuto e terminou o trabalho em 24 minutos. Beleza. Se ela imprimisse 15 páginas, então qual que vai ser a nossa, como é que fala? O nosso quadrinho para a gente montar a regra de 3, deixa eu mudar aqui de cor. Vai ser o seguinte, vai ser página e aqui vai ser o minuto. Minuto. Eu quero saber, ó, se a impressora ela imprime 10 páginas por minuto, ela terminou o trabalho em 24 minutos. Se ela imprimisse 15 páginas por minuto, em quanto tempo ela terminaria? Como que tem que ser a nossa linha de raciocínio? Eu vou pensar o seguinte, se eu tô lá, a impressora tá lá imprimindo 10 páginas, se ela aumentar o número de páginas que ela vai conseguir imprimir por minuto, ela vai diminuir o seu tempo. Só isso. Ela vai aumentar o número de páginas por minuto, ou seja, ela vai conseguir reduzir o tempo para poder finalizar esse trabalho. Grandeza inversamente proporcional. Na hora da gente montar a regra de 3, a gente precisa inverter. Inversamente é de inverter. Então, a gente precisa inverter um dos lados. Então, eu tenho que inverter. Depois que eu detectei que a grandeza ela é inversamente proporcional, vou manter aqui, ó, o 10 e o 15, e aqui eu vou inverter, eu já tinha invertido. X e aqui o 24, beleza. Vou continuar aqui. Que eu vou dividir de novo, porque eu gosto de fazer essas para deixar mais fácil. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. E aqui eu vou conseguir de novo, ó, só que aqui vai dar, eu achei que era por 4. Aqui 3 dividido por 3 vai dar 1 e aqui vai dar 8. Ou seja, 1 vezes x vai dar x, 2 vezes 8 vai dar 16 minutos. E essa é a nossa resposta. Só mais 2 exercícios para a gente finalizar essa aula de grandezas. Então, olha só. Para uma viagem de 15 dias, um barco foi abastecido com mantimento suficiente para 12 pessoas. Então, a gente já viu que o nosso quadrinho aqui, ó, vai ser de dias. Até vou chegar um pouquinho para cá. O nosso quadrinho aqui, ó, vai ser de dias. E aqui vai ser de pessoas. Então, uma viagem de 15 dias, o barco foi abastecido com mantimento suficiente para 12 pessoas. Se embarcaram 3 pessoas a mais, ou seja, aqui a gente foi para 15 pessoas, que se alimentam como os demais, quantos dias os mantimentos deverão ser suficientes? Então, não sei a quantidade de dias. E aí, porque vamos analisar. Se eu aumentei aqui, ó, a quantidade de pessoas, os mantimentos, eles vão dar para menos dias. Eles vão diminuir os dias. Antes, 12 pessoas, eu conseguia mantimento para 15 dias. Agora, para 15 pessoas, eu estou aumentando. São mais pessoas se alimentando, eu vou diminuir os dias. Grandeza inversamente proporcional. É o GIP. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter um dos lados. Eu vou manter aqui, ó, o 15 e o X. E aqui eu vou inverter. O 15 vai para cima e o 12 vai para baixo. Então, o 15 vai para cima e o 12 vai para baixo. Como eu gosto de cortar alguns caminhos, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó, 15 dividido por 15 vai dar 1 e 15 aqui vai dar 1. 1 vezes x, agora é só multiplicar cruzado. 1 vezes x vai dar x e 1 vezes 12 vai dar 12, ou seja, para 12 dias. E essa é a nossa resposta. E para a gente finalizar, o último exercício. Para transportar um caminhão para construção, foram feitas 20 entregas
com caminhões de capacidade igual a 9 metros cúbicos. Calcule quantas viagens de entrega de material seriam necessárias para fazer o mesmo serviço, se a gente aumentar a capacidade do caminhão. Então, qual que vai ser aqui, ó? Eu tenho o número de entregas, esse vai ser o meu quadrinho. E aqui eu tenho metros cúbicos. Então, primeiro, faço 20 entregas para 9 metros cúbicos. Se eu estou aumentando a capacidade do meu caminhão, agora eu estou levando mais entregas, ou seja, aliás, eu estou levando mais caminhão, mais coisas dentro desse caminhão. Eu não sei quantas entregas, mas o que eu sei é que aqui eu estou aumentando a capacidade do meu caminhão de entregar, né? E aqui eu estou diminuindo os dias de entrega. Por quê? Porque o meu caminhão agora, quando eu saio de 9 para 12, ele está aumentando. Ou seja, aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Um dos lados a gente inverte. Então, eu vou fazer a regra de 3 e já vou inverter o lado. Aqui eu tenho 20, aqui eu tenho X, aqui eu tenho 12, que vai para cima, e o 9. Inverteu? Regra de 3, simples. Inclusive, eu já vou cortar. Ó, sempre que os números estiverem na horizontal ou na vertical, numa regra de 3, você pode simplificar. Você só não pode simplificar cruzado, só isso. Então, aqui, ó, 9 dividido por 3 vai dar 3 e 12 dividido por 3 vai dar 4. Aqui ainda consigo simplificar aqui na horizontal, ó. Eu tenho 20 dividido por 2 vai dar 10. E 4, aliás, eu vou dividir até por 4 direto. 20 dividido por 4 aqui vai dar 5 e 4 dividido por 4 vai dar 1. Ai, professora, eu não gosto de fazer, não tem problema. Só você fazer direto. 12 vezes x e 20 vezes 9. Pode fazer. É que assim eu acho mais fácil simplificar. Porque agora é x vezes 1, ou seja, vai dar um x mesmo. E 5 vezes 3 vai dar 15. Se eu aumentar a minha capacidade, então, de 9 para 12, eu estou diminuindo o meu dia de entrega para 15 entregas, né? Não é 15 dias, não. São 15 entregas. Gente, é isso que eu queria entregar para vocês. Hoje a aula foi sobre grandezas inversamente diretamente proporcionais. Tô relembrando em alguma coisa de matemática básica, porque sem ela você não consegue avançar na matemática. Então, eu estou aqui para ajudá-lo. Se você quiser realmente participar mais, perguntar mais, é só entrar no meu grupo lá do Telegram. O link tá na bio do Instagram. E aí, vocês continuem me acompanhando. Eu vou editar as aulas e vou deixar todas disponíveis, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado e um beijo.